Olá meninas, tudo bom com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso podcast Bate-Papo com a Edi, porque aqui a sintonia é feminina e para variar, nunca eu vou cansar de agradecer a oportunidade que você me dá de estar nesse momento compartilhando com você aonde quer que você se encontre, viu? Como sempre, gratidão eterna e estamos juntas. Hoje nós vamos falar de um tema que eu acredito que ele, em algumas situações, e durante muito tempo até, ele gera algumas controvérsias, né? Entre a questão da ciência e da religião. Será que nós precisamos escolher entre acreditar e compreender? Né? Hoje falaremos sobre isso, ciência, religião, sonhos e no fundo tudo aquilo que acredito que todos nós buscamos, sentido. E para isso eu trouxe uma pessoa muito especial, um convidado meu, gente que tem um olhar muito doce. Eu tô com o Bruno Zanin hoje, muito grata por você estar aqui. Como vocês sabem, já falei também diversas vezes, eu sou umbandista com muito amor. Faço parte da família do TSA, que é o Templo de Umbanda Terreiro Sol de Aruanda. E o Bruno Zanin, que está aqui comigo, ele é filho dos dirigentes espirituais da casa, da mãe Carol, do pai Paulo. Então, gratidão, Bruno, por estar aqui. Seja bem-vindo, as mãozinhas. E eu gostaria que você falasse um oi para as nossas meninas e meninos, se apresentasse. Olá, tudo bem? Muito prazer. Sou o Bruno, sou filho da casa que a Edi frequenta também, do terreiro. Há uns 7 anos nesse caminho da Umbanda. E também atualmente sou aluno de psicologia e muito interessado por esse tema da intersecção entre ciência, religião, os limites, a parte ética e o que pode ajudar no dia a dia, esse campo de estudo tão vasto e um pouco controverso também. Ah, que bacana. Você falou uma coisa bem interessante, né? Um campo tão vasto e ao mesmo tempo tão controverso. E foi até que eu comentei na abertura. Isso é algo que pelo menos, desde que eu me conheço por gente, eu escuto isso, né? Como se a ciência e a religião, elas não pudessem andar juntas. Que fossem coisas muito distintas entre si, né? Historicamente, você sabe dizer para nós quando que começou essa questão da separação da ciência e da religião? Bom, sim. Quando a gente volta para a origem histórica, na perspectiva da ciência, o homem primitivo das cavernas, como a gente costuma chamar brincando, ele baseava a vida dele baseado nos mitos. Então, o mito do Deus que faz chover, o mito do Deus que traz a colheita, etc, etc. Então, toda a lógica que hoje a gente olha pela perspectiva da ciência, com o ciclo da água, com outros aspectos científicos muito bem estudados, eram a partir do mito. E nesse processo de tirar o mito e trazer a ciência, de trazer a experiência, a prática, o método científico, você tem algumas fases e eu acho que a última delas que a gente tem registro é a fase do período medieval, onde existia um predomínio do saber como um todo na figura da igreja. E aí, quando tem o advento do iluminismo, tem uma ruptura nesse aspecto. Não é que a religião ela é excluída, mas que você tem um paralelo entre razão e religião, entre fé e conhecimento. E aí, nesse princípio, nesse começo, você tem essa primeira cisão entre fé e religião, entre fé e ciência. Entendi. Olha só, você que está aí do outro lado, vou aproveitar, você está vendo que esse tema ele é bem interessante, né? Então eu convido você a, caso ainda não esteja inscrito ou inscrito aqui com a gente, vem para cá, se inscreve, comenta, curte, compartilha, porque é o que eu falo, aqui nós trazemos conteúdos assim, muito bacanas, conteúdos profundos, conteúdos com intenção. Né? Na verdade, sempre isso. Então, se faz sentido para você do outro lado, só vem. Vem, fica aqui com a gente. Tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Ó, tá vendo? A conversa aqui já começou boa. E
essa cisão, né? Ela, de fato, ela foi mais... Pegando o gancho no que você falou, ela foi mais cultural ou mais política? O que você acha? Olha, eu acho que é uma pergunta muito interessante e talvez difícil de ser respondida. Dentro da sua perspectiva? Eu acho que, na minha perspectiva, num primeiro momento, com o iluminismo, ela vem do princípio de tirar o poder do saber do cunho religioso. Então, você pode voltar na época das perseguições religiosas com os cientistas que descobriam alguma coisa que contradizia a doutrina religiosa. Então, essa ruptura, né, de você trazer o conhecimento para longe do poder político das igrejas é no sentido de deixar o conhecimento livre de um viés, livre de só pode ser dentro desse quadrado. E aí descobrir, enfim, coisas fenomenais como foi. Então, acho que, num primeiro momento, vem por esse sentido. E eu acho que até hoje, dentro das questões, até trazendo um pouco para a psicologia, por mais que tenham campos de conversa muito frutíferos, tem muita gente que ainda hoje faz muita coisa errada, que é evangelizar ou tornar um bandista ou catequizar ou qualquer religião que for, certo, dentro do ambiente terapêutico, que é um ambiente que os valores que predominam é do paciente, do cliente. Então, existe uma resistência entre esses dois campos, principalmente na psicologia, no sentido de evitar ter uma confusão das coisas. Entendi. E hoje, já que você mencionou isso, dentro da psicologia, como que ela olha para essa questão da experiência religiosa? Porque nós vivemos até num país de uma miscigenação religiosa muito grande, né? Hoje nós temos aí, e eu acho que isso é tão bacana, porque vem o livre-arbítrio, né? A fé é algo que é muito sagrado, né? Por si só. E nós percebemos hoje que, às vezes, enfim, a pessoa, quando ela está num momento ali de fragilidade, de desespero, né? Enfim, num momento muito pontual e circunstancial da vida dela, ela acaba se apegando muito nessa questão da fé, né? Aí eu acredito que talvez se tenha um certo cuidado para esse extremo, porque nós acho que, como humanos, nós temos essa característica de sermos extremistas, né? Em algumas situações. E, às vezes, até sem perceber, às vezes no momento, como eu falei, de fragilidade, de repente a pessoa se apega ali na questão da religião e faz daquilo e, de repente, vai para um lado extremo que pode chegar a falar de fanatismo. Ou, às vezes, tem o lado da descrença total também, né? A pessoa pode ir para esse outro lado, para esse outro polo, e ali ela, dentro desse mesmo quadro de desespero ou de fragilidade, ela simplesmente perder a crença, a fé, seja no que for, e ela ir para esse outro lugar. Como que a psicologia ela olha para isso hoje? Fala pra gente, como que pode ser? Como que é isso? Olha, atualmente a psicologia ela se limita a estudar o que ela consegue estudar. Então, não é um discurso de que não existe, mas que ela faz o que ela é capaz. Então, hoje a gente tem o laboratório da psicologia social da religião na USP, que é justamente... Ai, que interessante. Como que é isso? Que é justamente o estudo das relações que podem ser observadas, né, dentro dos contextos religiosos. Então, por exemplo, numa roça de candomblé, quais são as relações estabelecidas aí? Qual que é a cultura passada? Quais são os afetos dentro desse contexto? E aí, dentro disso, você consegue ver vários valores culturais, várias tradições, coisas boas e coisas ruins, seja no catolicismo, seja no candomblé, seja onde for, que são passadas e que são passíveis de serem estudadas. Porque, infelizmente, ainda hoje, medir a quantidade de energia espiritual, além de estar num ramo um pouco
fora da ciência, não tem aparelhos que conseguiriam medir isso factualmente. Então, a ciência ela acaba se limitando porque ela consegue enxergar. Mas dentro disso que você falou é muito interessante, porque a religião e a espiritualidade, a gente costuma citar os dois, né? Não só o dogma religioso, mas também fora disso. Só um parênteses, vamos explicar para quem está lá em casa, qual que é você falou um ponto interessante, desculpa te interromper. Qual que é a diferença entre religião e espiritualididade? Bom, quer que eu fale olhando para lá? Aonde você quiser. Tá. Bom, religião, a gente está falando do contexto da egrégora, sou umbandista, faço parte de um terreiro, sigo uma doutrina umbandista, católica, etc. A espiritualidade, ela diz mais sobre a prática pessoal da pessoa. Às vezes a pessoa não tem uma religião definida, mas ela acredita em algo superior, ela pratica o bem baseado nisso, ela acredita em várias religiões, como a gente tem no universalismo. Então, a religiosidade estaria vinculada à questão da religião e a espiritualidade de uma forma mais ampla, as experiências de transcendência, de sentido, etc. Que é aquilo muito pessoal. Sim, né? Sim, que é aquilo que é muito privado e particular da pessoa, né? Porque foi o que você comentou. Às vezes a pessoa não tem uma religião né? efetiva ali, como nós, por exemplo, temos, enfim. Mas é uma pessoa que, independente ela tem a sua espiritualidade dentro desse contexto. Você está escutando em casa? Não sei se para você ficou claro. E eu acho que isso é muito interessante de nós separarmos aqui. Porque, às vezes, isso pode trazer uma dúvida para as pessoas, né? Então, essa diferença entre a religião e a espiritualidade. Você conseguiu entender do outro lado? Gente, vocês veem que e eu acho que esse é um tema muito interessante também, porque a gente está tocando num ponto que foi o que eu falei, que ele é muito sensível para a maioria da grande população, que é a questão da fé, né? Com certeza. E dentro desse ponto, é um dos fatores positivos em termos de qualidade de vida e de dar sentido à própria vida. Seja na espiritualidade pessoal, fora do coletivo, da religião, mas como forma de dar significado tanto aos eventos ruins que aconteceram com a pessoa. Então, o que a gente vê muito são as pessoas dando sentido às coisas ruins que aconteceram com elas, baseadas nas crenças delas. Eu passei por isso que eu tinha que aprender alguma coisa, foi por algum motivo nesse sentido. E isso traz resiliência, isso traz propósito para as pessoas. Então, acaba sendo um fator muito importante para a saúde mental também. Mas aí também corre-se o risco também de talvez essa pessoa ir para o extremo. Com certeza, com certeza. E aí vale citar um pensador da psicologia, o Jung, que é muito conhecido. Ai, eu adoro! Que ele tem uma frase, se eu não me engano, que é mais ou menos assim, que é como se as coisas que dizem em relação à religião, à alma, é como se fossem verdadeiras paixões que a gente não conseguisse enxergar com a razão. Então, e aí explica muito essa questão das guerras por religião, do fanatismo. É como se fosse uma coisa que se tornasse uma paixão, que como em toda paixão a gente não consegue ver claramente. Isso. E aí vira aquela coisa no extremo. Nossa, que interessante, né? Nossa, e é bem isso mesmo, né? E o outro lado também, né? Aquela pessoa que vai para o outro lado. E aqui, gente, só deixar claro que não é uma questão de julgamento, né? Se você está aí do outro lado, de repente você é ateu, né? Ateia? É assim que fala? Acho que deve ser, né? Ateia, sim. Acredito que seja. Aqui não cabe julgamento. Nós estamos apenas, né, conversando e falando sobre o que de fato existe. Mas sem de longe ter a ideia de julgar se você faz parte de A, faz parte de B, se você crê ou se você não crê, né? Porque, como nós falamos, é uma questão de escolha muito individual isso, né? E quando uma pessoa vai para esse outro lado, né? Esse lado de não crer em nada, de só crer nisso aqui agora, nisso que é palpável, que é físico, que é, né? Que eu estou vendo e que eu consigo, entre aspas, controlar e ver. Por que você acha que essa pessoa... Como que a psicologia enxerga essa questão dessa pessoa que está nesse outro polo? Você acha que, de repente, pode ter vindo de um lugar de uma decepção profunda, alguma coisa assim?
Olha, eu acho que num primeiro momento é importante sempre separar, que nem você falou, é sempre um direito de escolha a pessoa seguir um caminho assim, e a própria psicologia da religião, ela vai olhar também para a experiência subjetiva das pessoas ateístas, agnósticas, da mesma forma como das pessoas religiosas, espiritualistas, etc. Acho que podem ser variados os motivos, por trauma ou não, mas eu acho que o ponto principal, que é o que acaba se vendo nas partes de teoria e de relatos práticos da psicologia, é o quanto essa escolha acarreta num sentimento de vazio. E aí eu acho que mora o problema, porque você não precisa ter uma religião para não se sentir vazio. Sim. Mas quando você não tem, e aí sim tá ligado com uma dor muito profunda, normalmente fica aquela pergunta, tá, e depois que tudo isso acabar, o que eu faço? O que vai ser da minha vida? E aí isso acarreta o que a gente chama muitas vezes, o vazio existencial. Do por que eu estou fazendo isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Qual que é o motivo que eu faço o que eu faço? É só para viver? Então, cada um, mesmo sendo ateu, e eu acho que é importante frisar isso, vai arranjar um sentido para isso. Seja para contribuir para a comunidade, seja para olhar para a vida quando o tempo passar e se sentir orgulhoso do que fez. Mas é importante sempre olhar para esse aspecto dessa tristeza, dessa... não, depressão é uma palavra muito forte, mas dessa tristeza, desse vazio que não sempre tá, mas pode estar. Pode estar camuflado, às vezes? Às vezes, sim. E eu acho que é muito do conseguir enxergar propósito, que não precisa ser transcendente, sim, mas nas coisas que se faz, que também é um outro fator extremamente importante para a saúde mental, que é o sentido que a gente dá às coisas. Isso é importantíssimo. Extremamente importante. Porque, na verdade, eu acho que a nossa vida é baseada nisso, né? Eu até comecei a abertura falando sobre isso, que no fundo, eu acredito que todos nós, enquanto, humanos, nós buscamos sentido nas coisas. Sim. Seja no que for, né? Nós temos essa necessidade, acho que é isso que nos mantém inteiros, isso que nos faz caminhar, é isso que nos faz seguir e viver, encontrar sentido para as coisas, né? Porque a partir do momento que a pessoa cai nesse lugar que você falou, desse vazio existencial, né? Desse buraco, desse eco, enfim, deixou de existir o sentido, né? E aí, qual que é, para essa pessoa, o propósito de tudo isso? Né? E aí que entra a questão da terapia, da psicologia, né? Que ajuda a pessoa a se reencontrar. Porque eu acho que o maior propósito, o maior sentido, ele sempre é isso, ele vem de dentro para fora. E a pessoa, acho que ela passa a querer, nesse instante, buscar o sentido dela maior como pessoa aqui, né? Sim. Eu acho que diferentes abordagens da psicologia vão trabalhar de diferentes formas. Mas, por exemplo, quando a gente vai para a linha da psicanálise, a gente pode olhar pelas formas de um pouco mais do que pensar no aspecto transcendental, porque a gente está falando de uma ciência. A gente pensa no aspecto do que preenche a pessoa, do que dá prazer nela no dia a dia. Seja um trabalho que ela gosta, que dá sentido a ela, relações importantes, de trazer esse aspecto mais transcendental, mais para a realidade, para o aqui e para o agora, que acaba sendo a saída de muitas pessoas e sendo um caminho possível. Tem um outro autor que eu gosto sempre de citar também, que ele é da logoterapia, o Viktor Frankl. Perdão, ele é da o quê? Da logoterapia. Então, eu acho que lá em casa, o que é isso? A logoterapia é uma abordagem baseada no sentido da vida, é uma terapia sobre o sentido da vida, da psicologia, criada por um psiquiatra que passou por 3 campos de concentração. Uau! Perdeu esposa, perdeu, se eu não me engano, a filha, teve que reconstruir do zero, assim, pelo menos entendendo a força da experiência que ele passou. E ele vivenciou pessoas em situações miseráveis, assim como ele, e viu a questão justamente de como as pessoas davam sentido àquilo. E argumentando uma frase, se eu não me engano, que é do Nietzsche, um outro filósofo, que fala que quem tem um porquê suporta quase todo como, no sentido de conseguir passar pelas coisas. Pelo processo. Pelo processo, sim. Nossa, isso que você falou foi muito profundo. Isso... Gente, isso
você aí em casa, você conseguiu perceber a profundidade disso? Porque acho que é aí que está o pulo do gato, né? Suportar o processo. Sim. Né? Porque ele vai ser desafiador, né? Mas se você tem lá o seu foco, o seu motivo, enfim, seja lá que nome você queira dar, isso vai te sustentar a passar por todo esse processo, né? E se de repente a pessoa não consegue, porque está sendo, né, muito difícil para ela naquele instante, aí ela pode buscar essa ajuda, né, para poder tá se fortalecendo no meio disso tudo, né? Porque acho que existe uma diferença muito clara de quando a gente começa e quando a gente termina. Quem nós éramos lá no começo e como nós terminamos aqui no final. Sim, com certeza. Né? E eu acho que é muito interessante esse ponto, porque quando a gente pensa em foco, em objetivo, a gente sempre pensa em nós mesmos. E tem uma frase muito bonita da logoterapia, do Viktor Frankl, que é: nós somos como o olho, que só cumpre sua função quando ele olha para fora. Ou seja, a gente só dá sentido à nossa vida quando a gente olha para um outro, seja uma causa, seja um ideal, ou seja uma pessoa mesmo, para além de nós mesmos. Então ele vai falar que o sentido da vida está como se fosse numa espécie de altruísmo. E aí vale citar, por exemplo, se não me engano, após a Segunda Guerra, muitos jovens com crises desse vazio existencial, com questão de suicídio, etc. Muitas vezes o tratamento que ele primeiro recomendava era: vá fazer um trabalho caritativo na biblioteca. E só do trabalho caritativo, isso já dava um sentido para a vida daqueles jovens, com outras diversas questões a serem resolvidas, mas dava um porquê viver as coisas, um para quê, sempre direcionado olhando para o outro. Olha só que interessante. E aí isso me fez... me levou para outro lugar agora, porque hoje em dia... O mundo, né, de uma maneira geral, todos nós enquanto humanidade, né, nós vivemos num momento de muitas doenças mentais, emocionais, assim, né, mais de fundo, tem tantas síndromes e tantas coisas acontecendo hoje, né, de uma maneira geral. Não sei se isso, gente, eu não sou terapeuta, tá? Tudo que eu falar aqui é uma leiga. Estou apenas conjecturando aqui. Talvez venha do lugar desse vazio e dessa falta de propósito também, né? Eu acho que sim, mas eu acho que também tem outros aspectos. Eu acho que hoje a gente se fala muito mais sobre isso depois da pandemia. A pandemia foi um grande divisor de águas em termos de prestar atenção nisso, de diagnósticos, etc. E eu acho que tem uma classificação que é muito legal, que a gente fala das doenças mentais, tanto no aspecto biológico, certo, quando a gente pensa numa questão química, que leva a uma depressão, por exemplo. Sim. O aspecto psicológico, que a gente pode tentar analisar pela psicanálise, por outras abordagens. Tá. Mas tem um aspecto que a gente chama que o Viktor Frankl vai falar, e vai trazer um termo espiritual, não no sentido de espiritualidade, como a gente entende umbandista, mas espiritual no sentido de questões internas filosóficas. Por que eu estou vivendo? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido de trabalhar, fazer tudo isso? E isso também acarreta em 3 coisas que ele trouxe, que é os vícios, a agressividade e a depressão. Claro que não é só isso, mas é um dos fatores que, quando a gente pensa na terapia, é importante de se trabalhar as questões existenciais, não para se impor uma questão existencial, sim, mas para ajudar o outro a refletir sobre as próprias questões e, de novo, voltando naquele ponto do sentido, conseguir encontrar um sentido. Então, eu acho que não só impacta, como você falou, nos transtornos, etc. Tá. Mas é mais um fator a se olhar, que eu acho que hoje tem se trazido mais à tona. Gente, que interessante. Esse campo tudo que é ligado a essa questão de autoconhecimento é um assunto que me fascina, né? Não sou estudiosa do assunto, mas gosto de abordar sobre isso, porque se tem uma coisa que eu
que eu aprendi assim é que no fundo, tudo é sempre sobre nós mesmos, né? Na verdade, é sempre sobre isso. E eu acho isso que às vezes pode ser muitas vezes desafiador para uma pessoa, dói falar que não, mas também é libertador, né? É curativo e libertador, né? Se souber passar, se conseguir passar pelo processo, buscando ajuda, né? E aí essa ajuda no processo pode ser ajuda através da terapia. Com certeza. Da fé, né? Sim. E aí se utilizar disso para que possa se alinhar, se compreender, se encontrar o seu sentido, o seu propósito e aí seguir, né? Com certeza. Seguir. Mas para isso a pessoa tem que, pelo menos, principalmente na fase em que ela está com algum problema ali, mais à flor da pele, que aquilo está mais visceral nela, que ela possa ter, enxergar isso num breve instante, porque às vezes acho que a pessoa fica envolvida ali de uma certa forma, a mente vai jogando aquelas informações e a pessoa não consegue enxergar uma saída, né? Uma luz no fim do túnel. Então, às vezes chega às vias de fato, né? Enfim, tirando a própria vida ou cometendo algumas questões num ato de desespero, né? Penso eu. É complexo essa situação do suicídio pensando, porque eu acho que quando a gente pensa no suicídio, a gente tem que pensar em amplos aspectos, né? Tanto a questão biológica, de ter alguma questão química do cérebro, etc., quanto a questão do entorno, como você falou, das dificuldades, da família, das experiências, o bullying, etc., etc. Mas, como eu citei a teoria, a logoterapia é uma terapia especializada também na questão do suicídio. E nesse aspecto, num último momento, é como você pega toda aquela sua dor e você consegue transformar nisso aquilo que é único em você, dando sentido. Então, vale contar o exemplo de um cara que ele conta nos livros, o autor, que ele queria escrever um livro, um jornalista, ele sofreu um acidente, ele só conseguia piscar o olho. E aí, conforme, acho que era algo nesse sentido, enfim, conforme conseguiram traduzir o que ele estava querendo falar, ele escreveu o livro inteiro dele, só lá, com aquele esforço todo. Depois que o livro estava escrito, ele faleceu. E é um trabalho único e mostra um orgulho no realizar. Ele poderia ser o primeiro a abandonar tudo. Sim. Mas é a partir da dor que ele encontrou sentido. Não que a gente seja a favor da dor, mas a dor, ela sempre mostra uma porta de encontrar um sentido. Por exemplo, quando a gente perde um pai ou alguma coisa assim, a gente pode ajudar uma outra pessoa que perdeu um pai também. E eu acho que esse é um espaço que a espiritualidade dá muito pra gente. No terreiro, na igreja, poder ajudar o outro a partir das nossas experiências, da nossa dor. Sim. Seja numa palavra amiga, seja no passe, seja no benzimento. E aí esse é um espaço muito virtuoso e saudável da espiritualidade. Isso. É isso mesmo. E aqui, gente, vocês viram, né? Independente da crença que você tem aí do outro lado. Pode ser no terreiro, pode ser numa igreja, pode ser numa igreja evangélica, numa igreja católica, enfim, né? Pode ser no centro de mesa branca, não importa. Porque Deus está em todos os lugares, né? Como Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, é sobre isso, né? Naquilo que faz mais sentido para você, mas que parta desse princípio da acolhida, né? Da troca, da empatia, do cuidado, né? Porque é isso que faz... Vou aproveitar aqui. É isso que faz sentido, ou deveria pelo menos fazer dentro de um espaço religioso, por exemplo. Né? Porque eu acredito, de novo, vou frisar que a grande maioria das pessoas, elas chegam a buscar esses locais num momento ali de aflição. Com certeza. Não é? Que aí, passado aquilo que ela foi buscar, aquele mal-estar, enfim,
E aí ela escolhe ou não permanecer ali, fazer parte daquele coletivo, entre os seus afins, porque essa troca, e nós vivenciamos isso, ela também nos sustenta, né? De você ter aquele sentimento de pertencimento, né? Com certeza, extremamente importante, extremamente saudável. Né? Porque ali você pode estar falando entre os seus iguais, vocês compartilham da mesma fé, vocês falam a mesma língua, e isso vai te trazendo, fortalece você, né? E você se olha e se fala, caramba, que bom, eu faço parte desse coletivo, e você se sente integrado, e isso faz um bem que vai além, né? Com certeza. E eu acho que isso é um dos motivos também que, em termos dessas questões até de suicídio, a comunidade religiosa pode vir a exercer um papel muito importante. Porque, mais do que uma fé que a pessoa comunga internamente, ela tem uma egrégora, uma família que ela se sente parte. E isso também é mais uma coisa que a relação com o outro dá motivo para a pessoa continuar vivendo, continuar fazendo as coisas, continuar seguindo. Não é uma fórmula matemática, mas é mais um fator que agrega em ajudar na saúde mental da pessoa. E muito, né? Com certeza. Às vezes, acho que uma pessoa está ali num momento tão desesperador, porque há pessoas que são mais retraídas, há pessoas que são mais expansivas, e às vezes uma pessoa mais retraída, ela está ali naquele momento dela de dor, e um olhar, um toque, uma gentileza pode mudar isso na vida da pessoa, né? Com certeza. Não é? De repente, sem querer ali... E a gente nunca sabe, né? Quando... Uma vez aconteceu uma situação... enfim... De uma pessoa que eu conheço, que tinha... né, a sua companheira, uma jovem... E essa companheira, enfim, chegou às vias de fato, tirou a própria vida. E na hora em que isso tudo aconteceu, essa pessoa me ligou e pedindo, né, desesperadamente se eu podia ir até lá. E lógico que eu fui, e quando eu cheguei, o que ela fez foi deitar no meu colo. E naquele instante, isso já faz muito tempo, eu percebi, eu falei, a gente nunca sabe o que pode causar na vida de outra pessoa, né? Então, nesse caso, por exemplo, a minha presença ali para ela era um sinal de conforto. Naquele momento de dor extrema dela, ela só queria colocar a cabeça no meu colo. Com certeza. E isso é muito importante, é você estar lá pela pessoa. E é uma das coisas até que a própria psicoterapia, a terapia se propõe a fazer. Muitas vezes as pessoas acham que o psicólogo tem a resposta de tudo, a solução de todos os problemas, a caixa com 1001 ferramentas. Mas às vezes a melhor coisa que o psicólogo pode fazer por você é estar do seu lado enquanto o momento difícil acontece. Assim como a espiritualidade também, muitas vezes os nossos guias não têm muito mais o que fazer por nós. Sim. Mas a não ser falar que estão aqui, estão amparando a gente e para a gente poder continuar. Sim. Então acho que esse aspecto humano, mais do que técnico ao extremo, é muito importante nas relações como um todo e até dentro da própria psicologia. Gente, olha que coisa interessante, né? Por isso que você aí do outro lado, se de repente você está passando por um momento assim, não hesite em buscar ajuda, né? Como nós estamos falando aqui. Ou então, às vezes a pessoa do seu lado, ela pode estar passando por um momento difícil e às vezes há pessoas que dão alguns sinais, outras não, mas o fato de nós estarmos dentro do nosso possível, minimamente dispostos a poder ter esse olhar para o outro, foi o que eu falei, às vezes faz uma diferença absurda que a gente nem imagina. Eu acredito até que por diversas vezes nós possamos ter ajudado alguém sem nem sabermos que ajudamos, às vezes com o olhar, como já aconteceu com a gente também. Com toda certeza. Não é? Às vezes é o abraço, é o acolhimento, é o sorriso despretensioso que impacta de fato.
Isso é muito interessante, né? E isso pode ser curativo, né? Com toda certeza. Acho que na época que a gente vive, cada vez mais a gente está muito tecnológico, o contato humano, ele cura muito, ele dá sentido. E aí eu acho que vale relatar um outro caso muito legal de uma paciente desse mesmo psiquiatra, que ele, segundo ele nos livros, ligou para ele meia-noite ou de madrugada, falando que iria tirar a própria vida. Paciente antiga dele, ele vira para ela e por meia hora dá todos os motivos possíveis, lógicos, para ela não fazer isso. Depois de meia hora, ela vira para ele e fala por telefone: tá bom, eu não vou tirar minha vida, mas nada do que você me falou adiantou. Eu só não vou tirar minha vida porque num mundo que uma pessoa para por meia hora para tentar me convencer de viver, deve ser um mundo que vale a pena ser vivido. Uau! No sentido de que o esforço que ele fez por ela, mais do que a lógica por trás, é o que de fato importava. Porque, no fundo, eu acho que grande parte das nossas questões hoje mora muito na relação com o outro, né? Do carinho, do afeto e nas questões disfuncionais nesse aspecto, seja familiar, amoroso, enfim. Gente, olha só que interessante isso, hein? Caramba, que... Você vê, não foi nada da técnica apresentada, os motivos, enfim. Mas só pelo fato dele estar disponível ali. Ele estar disposto a lutar pela vida dela. Gente, que coisa bacana, né? Que coisa interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, acho que ela é meio capciosa. Será que a ciência, ela explica o como e a religião explica o para quê? Olha, eu acho que em algum momento no futuro pode ser que sim. Eu acho que hoje os fatos científicos eles ainda têm um pouco de uma distância com a religião. Tem abordagens e abordagens que se aproximam mais. Por exemplo, eu acho que a ciência, mais do que explicar o como, ela explica naquilo que a religião não consegue entender. Então, por exemplo, pegar o exemplo de um padre ou um pai de santo, ou enfim. Se essa pessoa que está cuidando lá do outro, na maior boa vontade, não tiver certos conhecimentos de transtornos mentais, etc., muitas vezes a questão que a pessoa tem não é espiritual. Pode ser para essa linha dos transtornos mentais. Então, eu acho que nesse momento, tomara a Deus um dia que a ciência consiga explicar o como e a espiritualidade para quê, mas eu acho que nesse momento a ciência ela serve mais como um auxílio para o meio espiritual, para as lideranças religiosas. Então, quem entende um pouco da parte da mente humana consegue entender um pouco mais o fenômeno religioso por si só, o que daquilo lá de fato é puro. E é justamente nessa perspectiva que a ciência vem tentando estudar o que de fato é verdadeiro e o que não é. Porque tem muita coisa que não é. E estando no meio da espiritualidade, com experiências próprias, ou vendo dos outros, ou de vídeo da internet, tem muita coisa que de fato não é. Seja por má vontade ou por só inexperiência. Então, acho que nesse aspecto a ciência nos serve muito enquanto perspectiva das lideranças religiosas. Então, como nós estávamos falando dessa questão do... Né, quando se chega às vias de fato, ou quando perde alguém, independente de que maneira seja, porque isso faz parte da vida, ponto, inevitavelmente, né? E o luto também não vem só desse lugar, né? Nós vivemos vários tipos de luto ao término de um relacionamento, qualquer término, seja ele qual for, na verdade, né? De uma trajetória profissional, amizade, enfim. Como que a religião, num caso de luto, falando disso especificamente, ela protege essa pessoa ou pode proteger essa pessoa psicologicamente? O que eu aprendi, eu acho que o que mais fala hoje, em vez das 5 fases do luto, é um modelo dual do luto. Que a gente fala tanto desse avanço, desse aspecto de avançar. Então, a pessoa morreu, faleceu, está passando pelo luto, mas ela tem que voltar a trabalhar, planejar, viver, cuidar das coisas. Bem como o aspecto de remoer aquilo. No caso de um suicídio, poxa, o que eu poderia ter feito de diferente? Eu poderia ter passado mais tempo com aquela pessoa, eu poderia ter sido
sido um pai, um irmão melhor, enfim. E aí fica nesse modelo. Não é um modelo que ele é por fases. Ora ele avança para frente, ora ele tá mais remoendo as questões. E isso permanece por um bom tempo. Claro que a gente tem o transtorno do luto prolongado, que é o luto que excede a normalidade, mas que num processo de luto normal, ora a pessoa tá fazendo as coisas, tá indo pra frente, tem que trabalhar, fazer as coisas, pensar nos planos, ora a pessoa volta remoendo, seja 1, 2, 3 meses depois. Então não é um processo tão estático quanto 5 fases. Ele é um processo misturado. Porque ele é muito individual, né? Também. E aí, dependendo da situação, e aí entra os aspectos. Qual que foi a criação dessa pessoa? Qual a religião dela? Como ela entende a situação? Foi uma morte violenta? Não foi? E aí, todos esses aspectos vão influenciar aquilo na relação com a pessoa, com aquele luto específico. Gente, que interessante isso que você falou dessa questão do familiar, enfim, da pessoa próxima, né? Não necessariamente só um familiar, mas de uma pessoa próxima daquele que cometeu esse tipo de situação, né? Que tem essa tendência. Gente, eu não sabia disso. Caramba. Sempre isso está me trazendo uma reflexão aqui, né? Do apoio, né? Porque, assim, nem sempre as pessoas têm rede de apoio, por exemplo, né? E no momento dessa fragilidade, né? Mediante uma situação dessa, o quão é importante essa pessoa fazer parte, talvez, de um coletivo, se ela não tem essa rede de apoio próxima. E, no fundo, o quão é importante essas nossas relações interpessoais, né? Sim, com certeza. E eu acho que elas são basilares. Eu lembro que, se eu não me engano, acho que no Reino Unido, criaram o Ministério da Solidão. E eu tava ouvindo... Solidão? Da solidão. Tamanho o quanto as pessoas se isolaram por conta do mundo digital. De falta de encontros interpessoais mesmo. E eu estava, inclusive, ouvindo hoje um podcast da Universidade de Harvard falando sobre a questão da solidão, diferentemente da solitude. Sim. E o quanto que isso também pode levar essa questão do se sentir sozinho, do estar sozinho, a uma depressão, a um suicídio, a uma questão mais grave, a importância disso. Olha só, interessante isso, né? Porque isso faz muito sentido nesse mundo hoje que nós estamos vivendo, né? Que ele está cada vez mais digital e as pessoas se escondem atrás disso aqui. Né? E elas vão perdendo, não sei, a capacidade talvez de se relacionar, ou se escondem muitas vezes atrás disso por questões que elas acreditam que façam parte da vida dela. E esse olhar é bem interessante. E tem que ter isso mesmo, né? Porque o mundo caminha a passos largos para cada vez mais o avanço dessas tecnologias. Hoje tem inteligência artificial, que a pessoa pode ficar conversando com ela e não perder esse limiar do que é saudável, daquilo que isso traz de bom, claro que sim, né? Não dá para nós dizermos que hoje isso veio inevitavelmente para ficar nas nossas vidas, ponto. Né? Só que ter o limite do saudável e não perder essa capacidade de olhar no olho, de ter trocas, de nós convivemos, porque acima de tudo foi o que nós falamos lá atrás, é isso que faz sentido, né? Para nós, essas trocas, né? No fundo, sejam elas de ordem familiar, afetiva, profissional, porque nós estamos aqui, acho que majoritariamente para isso, para aprendermos um com os outros e conviver, acho que principalmente entre as nossas diferenças. É muito legal isso que você falou, porque eu acho que é muito preciso. Dentro desse podcast que eu estava ouvindo, acredito que por meio das pesquisas, eles verificaram que as pessoas que ficam nessa solidão mais profunda, mais isolada, quando elas veem as outras pessoas, elas não veem a oportunidade de fazer novos amigos, novos contatos. Elas veem, na verdade, uma ameaça. E aí elas já se fecham mais. E aí o outro, quando vai abordar,
a pessoa já está mais fechada por uma situação do isolamento dela, e aí cria uma espiral. O outro está mais fechado, eu me isolo mais, eu fico mais fechado, e aí sempre as relações elas acabam sendo com uma agressividade que ninguém está sendo agressivo com ninguém, mas é fruto desse nosso isolamento maior, essa perda desse senso de comunidade. Se você pensar bem antigamente, quando se vivia em tribos, em pequenas vilas, ou mesmo quando a gente pensa em cidades do interior, é uma comunidade, é um senso de comunidade. Em São Paulo, por exemplo, o nosso senso de comunidade é a nossa família de casa, Sim. São os amigos do colégio, as pessoas do trabalho e olhe lá. Então, é uma relação diferente em termos de se sentir parte do grupo, se relacionar com o grupo. Gente, que interessante. E é bem isso mesmo, né? É bem sobre isso. E isso, eu acho que é tudo tão capcioso. E você falou uma coisa interessante agora. O nosso senso de coletividade principal, inicial, vem da família, né? E hoje, nesse mundo tão atribulado que nós vivemos, né? O mundo dos boletos para pagar, de equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, cada um dentro da sua correria, eu acho que, e por conta desse avanço dessa tecnologia também, acho que às vezes a pessoa até dentro da própria casa, ela não encontra esse sentimento, né? Ela não encontra isso porque as pessoas nos seus corres, às vezes as pessoas mal se veem dentro de casa mesmo, quando vão lá no fim da noite é 8 do bom, quando se falam, porque senão ficam no celular lá um tempo, cada trancado no quarto, aí na hora do jantar ali, se é que existe esse momento, não preservam isso, fica cada um fechado no seu mundo. Engraçado, como eu trabalho com comida lá no restaurante, é muito comum, às vezes, você ver duas pessoas sentadas na mesa, uma de frente para a outra e cada uma no seu celular. Eu falo, gente, será que elas estão mandando mensagem uma para a outra ali? Porque, e a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque esse vazio e essas coisas todas podem começar daí também, por conta desse modus operandi que nós vivemos hoje. Sim, com certeza. E eu acho que quando a gente pensa nos vícios, como eu tinha falado, que eram dos efeitos desse vazio, a gente pensa muito na bebida, nas drogas, mas um dos vícios que a gente vê hoje é a internet. Então, quando a gente pensa nisso, de perder relações significativas, de estar com a família, estar com o namorado, namorada, e abrir mão do tempo junto para mexer no celular, a gente está falando de um vício. Porque o celular, ele é fácil, é o prazer constante, você perde tolerância e frustração. E muitas vezes, por mais que seja uma relação muito boa, é frustrante lidar com opiniões diversas, lidar com o outro, com o desejo do outro. Sim. E a gente acaba se isolando no mundo do celular, que é aquilo que a gente quer, o Reels, o feed que a gente montou do jeito que a gente quer, com aquilo que a gente gosta de assistir, que ninguém discorda. Então, até nas pessoas mais próximas, do nosso próprio grupo, lidar com o outro acaba sendo mais difícil, mais desgastante. E aí você começa a ver esses fenômenos contemporâneos do celular, etc. Gente, vocês estão vendo isso aí? Nossa, isso me trouxe uma reflexão bem profunda aqui, né? De nós estarmos atentos a isso, né? Acho que através até do nosso próprio comportamento, se muitas vezes até de uma maneira automática, porque querendo ou não, a gente liga no automático e vai. Com certeza. Né? A gente não se percebe. De repente, fica uma dica aí para a gente poder fazer esse olhar para nós e para aqueles que estão ao nosso redor, né? De repente, oi, você tá bem? Como foi o seu dia? Né? Tudo bem, tá no meio do corre das coisas para fazer, mas que nós não percamos essa nossa capacidade de nos mantermos ali convivendo. Sim. Né? Isso é essencial. Porque daqui a pouco, essa habilidade nossa, ela vai ser, se não tomar cuidado,
né, a sensação que dá é que nós vamos perdendo essa habilidade de estarmos convivendo entre pessoas. Imagina, dentro de uma própria casa, a gente hoje, infelizmente, vê tantas histórias aí de jovens que acontece isso, ou que somem aí os pais, né? E aqui também não é um julgamento, mas por conta dessa vida corrida, dessa necessidade de manter o lar, de ter que pagar os boletos e manter ali, não consegue dar essa atenção, né? E aí, quando vai ver, algo acontece, aí essa pessoa vai para o que você falou, para o lugar da culpa, né? Nessa fase do luto, que vai para frente, depois vem para trás. Ah, eu poderia ter feito alguma coisa diferente, eu não percebi. E aí a pessoa, de repente, vai para esse lugar e ali é muito frágil isso também, né? Olha, fica a dica para você, para mim. Acho que isso é para todos nós, né? Porque inevitavelmente hoje todo mundo tem um celular, né? E ele distrai, né? Ele pega o nosso tempo e tudo bem. Como eu falei, isso hoje faz parte das nossas vidas, só que nós não podemos perder essa capacidade de olhar nos olhos, né? Isso daí é essencial para a nossa vida, né? Com certeza. Isso é essencial para a nossa vida. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos falar aqui sobre sonhos. O que são sonhos na perspectiva científica? Bom, é muito legal essa pergunta, porque quando a gente faz um breve histórico e a gente vai, por exemplo, para os povos originários, a gente tem o sonho como uma forma de comunicação dos espíritos, mensagens espirituais, como também o próprio Freud, o grande da psicanálise, o grande livro dele que marcou o século XX, foi o livro A Interpretação dos Sonhos, se não me engano o nome é esse, que ele lançou em 1900. E ele faz um grande resumo... Em 1900? Em 1900. Caramba! Ele fez de propósito para ser o livro que marcaria o século. Ele não concluiu em 1900, mas ele lançou em 1900. Tá. E aí, esse livro ele faz um grande apanhado de tudo que se já estudou sobre os sonhos. E eu acho que hoje em dia, numa perspectiva científica, a gente pensa que os sonhos, eles pegam muito dos restos diurnos, então do que a gente viveu aquele dia, que mistura. A gente tem diferentes linhas de interpretação do sonho. Então, a psicanálise ela vai falar que o sonho é uma forma de realizar desejos reprimidos. A gente tem a parte do Jung, que vai falar que os sonhos, através dos símbolos, passam certas mensagens em relação à nossa integração, em relação àquilo que a gente não conhece sobre nós mesmos. A parte é uma evolução psíquica, talvez não espiritual. Tá. Como se a gente for expandir para além da ciência, a gente pode ainda considerar os sonhos, e aí não falando como Bruno, aluno de psicologia, né, estudante, mas sim como da espiritualidade, um bandista, a gente pode pensar nos sonhos, tanto sonhos premonitórios, quanto sonhos de desdobramento, quanto sonhos de conexão, de mensagem, etc. E muitas vezes eles estão todos juntos e misturados. O sonho é muito interessante porque ele tem alguns mecanismos que a psicanálise traz para disfarçar o conteúdo real. Então, a gente pode, por exemplo, uma imagem que, na verdade, ela quer dizer outra coisa. Ou uma pessoa que tem elementos de outras pessoas, mas que estão condensadas nessa. Então, são certos mecanismos de defesa que o verdadeiro conteúdo do sonho, pelo menos para a psicanálise, ele fica oculto. Então, o sonho é um ambiente muito interessante de se investigar, principalmente pela terapia. Eu acho que a linha da psicologia analítica e da psicanálise são duas que se debruçam muito sobre os sonhos. Para quem está lá em casa, qual a diferença entre psicologia analítica e a psicanálise? A psicanálise é uma linha que ela vai... as duas, elas são irmãs no sentido de que quem trouxe a primeira foi a psicanálise e o Jung, ele trabalhou com Freud da psicanálise, só que ele rompe com a psicanálise. A psicanálise, ela vai tratar mais sobre desejos inconscientes, sobre a parte... Sexualidade, às vezes as pessoas não entendem, mas sexualidade é o afeto, é o desejo de fazer qualquer coisa, seja de se relacionar, de amizade, qualquer coisa assim. E o Jung, ele vai trazer para um aspecto mais amplo, ele vai ampliar um pouco disso para além das questões
inconscientes da parte da sexualidade. Então, ele vai trazer a questão do símbolo, da integração da nossa sombra, do se tornar o si mesmo, que ele fala, que é se tornar um ser único. Todo um processo evolutivo nesse sentido, não como a gente entende de evolução espiritual. Sim. Mas que ele faz até o paralelo com a alquimia, da transformação alquímica dos elementos. É bem interessante. Gente, adoro. É muito bom isso, né? Com certeza, é muito legal. É muito bom. Você tocou num ponto interessante, né? Quando você falou de Jung sobre as nossas sombras, né? Eu passei por uma situação, um dado momento da minha vida, onde eu agi de forma impulsiva, reativa, enfim. Eu extrapolei naquilo que não deveria fazer. Já não tinha que fazer, eu ainda extrapolei, enfim, né? Fiz só coisa errada, para não falar outra coisa aqui, né? E aí, quando aquela emoção toda passou, que aí a razão veio, aí eu fui para um extremo. Eu fiquei me culpando, eu fiquei uns 2 dias ali me culpando, sabe? Me dando chibatada. Ai, por que você não podia ter... Enfim, eu fiquei nesse lugar. Porque foi algo que mexeu profundamente comigo. E aí, passado os 2 extremos da situação... A minha reatividade, a minha impulsividade versus a minha culpa e eu ficar ali, me veio uma clareza muito grande, porque eu pensei comigo mesma, Edilene, para de ficar se culpando o tempo todo. Primeiro que você reconheceu o seu erro, ok. Beleza? Você não vai cometer ele de novo, porque você aprendeu com a situação. E segundo, esse seu lado que te levou a agir dessa forma é a sua sombra, mas ela é você, então acolha. Isso de mim para mim mesma. Porque é você. Em vez de eu criar resistência com aquilo, com aquele jeito, porque eu sou assim, eu sou assado, isso me criar um asco, eu acolhi naquele momento. E entendi que era uma parte minha que, ok, que precisava ser vista, ela veio para fora, eu compreendi, acolhi e me fez entender que, ok, eu não vou mais... Mas é que eu também não preciso ficar me culpando o tempo inteiro. E entender, melhor dizendo, e reconhecer que eu tenho a minha sombra e que ela faz parte de mim. Cara, quando me veio essa ficha, sério... Me deu é como se eu tivesse tido ali uma expansão de consciência, assim, sabe? Porque a gente cai muito nesse lugar, né? Da gente não querer, e falando por mim, claro, a gente não gosta de olhar e enxergar as nossas limitações ou aquilo que a gente acredita que não é bacana na gente, né? E eu acho que tem uma frase do Jung que mexe muito nesse ponto. Não vou saber dizer ela exatamente, mas ela vai para essa linha do quanto menos a gente conhece a nossa sombra, o nosso inconsciente, mais ele domina a gente. E quanto mais a gente tenta não conhecê-lo, mais forte ele fica. Então, a proposta da terapia analítica é muito de poder dar espaço, dar voz aos conteúdos internos, a sombra, os complexos que a gente vai falar, que é onde a gente se toma pelas impulsividades e não sabe por quê, para dar voz a isso e aí sim, com consciência, com esse acolhimento, direcionar isso da melhor forma, justamente nessa integração que nem você falou. Gente, isso para mim foi um marco bem importante para mim, bem significativo, sabe? Na hora que caiu essa ficha. E é bem isso, né? Porque somos nós. Qualquer reação que nós temos, tá aqui. Né? E foi que é isso. Quanto mais você cria resistência para algo, mais aquilo vai se expandir, vai crescer. Porque não tem jeito. Né? E quando você olha para aquilo de frente, você acolhe, não que necessariamente você está, eu estou me rendendo porque... Não é que você está perdendo força para aquilo. Você está só
se acolhendo, se nutrindo, se respeitando, e aí você vai buscar entender o que vem por trás desses comportamentos, né? Que muitas vezes eu acredito que talvez, e você me corrija se eu estiver falando errado, talvez seja um instinto até de defesa mesmo, né? De autodefesa, ou não? Olha, eu acho que são múltiplos os fatores, mas eu acho que esse ponto que você falou do acolhimento é muito importante. Mais do que isso, a gente vive num mundo material e, por vezes, querer ser apoliana ou poliano, trazendo para o masculino, às vezes não cabe em todas as situações. Então, a nossa sombra, ela serve como uma ferramenta nos momentos certos, na medida certa. Então, a pessoa que não sente raiva, não sente mesmo raiva, é a pessoa que se sujeita a relações, a situações e não se revolta para sair daquilo. Então, a própria sombra, o próprio aspecto que a gente não olha, então, a pessoa que é muito tímida, mas que por dentro é mais extrovertida, a pessoa que é muito calma por fora, mas por dentro é mais agressiva, esses nossos lados opostos, eles servem como ferramentas que podem ser saudáveis para a busca de um equilíbrio. E aí, de novo, saindo da figura de estudante, vindo para a figura de umbandista, é quando a gente pensa no arquétipo das filhas de Iemanjá, que gostam de cuidar de todo mundo, mas o lado individual é extremamente importante de entender e reconhecer a importância para achar o próprio caminho, um equilíbrio. Então, esse aspecto da sombra, como umbandista, eu acho que ele vincula muito com a nossa religião, principalmente. Que interessante. Menino, você tocou num ponto também muito legal, que eu quero trazer isso também. Até te convido a fazer parte disso. De nós trazermos... isso é muito da hora. De nós trazermos essa questão, agora falando especificamente, um parênteses aqui, se vocês me permitam só um minutinho, um parênteses aqui, de nós falarmos dessa questão da Umbanda, das entidades, dos orixás, dentro desse olhar. Porque é uma ferramenta de autoconhecimento também. Com toda certeza. Né? Gente, isso é muito interessante, muito. Eu acho que dá para abordar coisas bem legais aí também, né? Sim, com certeza. E eu acho que a proposta de toda religião é essa, é você poder entrar nela e poder sair um pouquinho melhor que seja. Então, e eu acho que o bonito das religiões é isso, seja pelos santos católicos, seja pelos orixás, cada divindade, cada entidade da religião que for, ela é por si só um caminho de evolução. Sim. A gente poderia fazer uma vida buscando evoluir na linha de Mãe Ansã e ter coisa para evoluir até não poder mais. Assim como de algum santo, enfim, a gente poderia fazer um caminho de evolução só baseado naquelas virtudes, naqueles aprendizados. E isso é muito bonito, assim, em termos de evolução humana. Gente, que lindo! Ai, vamos falar sobre isso no outro episódio, que vai ser sim. Muito bonito, gente! E muito profundo também, né? Caramba, que legal isso daí. A direção falou que eu só tenho mais 5 minutos, mas eu sempre extraio. Ele falou isso já há um tempinho atrás, né, gente? E agora... Eu quero abordar mais umas 2 perguntinhas aqui contigo. Sonhos premonitórios. Como que a psicologia olha para isso? Eu entendo que a psicologia, enquanto ciência, ela vai se limitar a conseguir entender o que ela consegue. Então, eu acho que dentro daquele contexto de que o sonho pode ser várias coisas em uma só... Sim, que você já falou. O papel do psicólogo não é desmerecer o sonho, mas poder trazer para aquilo que ele pode ajudar a pessoa a entender, pode ajudar a pessoa a entender sobre ela mesma. Mas que eu acho que nos sonhos premonitórios, eu acho que um bom psicólogo clínico, um bom terapeuta, é aquele que entende as crenças da pessoa, respeita e minimamente sabe dialogar com aquilo. Porque uma pessoa que acredita em sonhos premonitórios e está com um terapeuta que não consegue minimamente entender isso para além da psicologia, como respeito à cultura do outro, independente de estar certo ou estar errado, de acreditar ou não, eu acho que o respeito é o principal. E aí o sonho premonitório vai muito da liderança religiosa, das crenças que a própria pessoa segue. Interessante, né? É onde entra a parte do acolhimento, né? Com certeza. O psicólogo tem que ser culturalmente sensível
Ele pode ser muçulmano, mas ele tem que ele tem que minimamente entender da religião do paciente para poder melhor ajudar ele. Ele não vai pregar a fé dele, Sim. Ele não vai pregar a fé do paciente, mas vai entender a fé do paciente para poder entender o paciente. Gente, como isso é importante, Muito, né? muito importante mesmo. E é uma das lutas, uma das buscas por quem gosta da linha da psicologia da religião. Tanto que a minha linha de pesquisa agora com o meu orientador da faculdade é justamente de entender o quanto que a psicologia da religião é ensinada nas faculdades, para que os psicólogos formados possam sair com uma formação culturalmente sensível a todas as religiões. A todas. E a não ter religião também. Para que nem o psicólogo religioso não imponha dele, mas também o psicólogo ateu não desmereça do outro. Sim, então, importantíssimo. Pôr o paciente em primeiro lugar. Então, é um estudo muito interessante, é uma área muito bonita. E essencial, né? Com certeza. E essencial, até porque quando uma pessoa ela chega num psicólogo, num terapeuta, ela também está num momento sensível, enfim. Ela não está ali porque está tudo ok. Né? E aí, de repente, se ela não encontra por parte dessa outra pessoa, onde ela quer se sentir acolhida, essa empatia, no que diz respeito à questão da fé, que é algo sagrado para ela, o que era um problema pode passar a virar 2, né? Na cabeça dessa pessoa. Sim, com certeza. E é muito isso, um psicólogo, um terapeuta que não tem empatia, não é culturalmente sensível com a fé do outro, pode criar mais dúvida na cabeça dela do que a própria pessoa já tem. E o lugar da terapia não é o lugar para isso. O lugar da terapia, eu gosto muito da metáfora do espelho. É ajudar a pessoa a conseguir se enxergar. Para que ela possa tomar as decisões dela. Então, tudo bem se ela decidir sair da religião, ou ir para uma outra religião, ou manter do jeito que tá. Claro. O terapeuta, ele tá lá querendo ajudar a pessoa a se entender. E eu acho que isso é muito importante. Gente, isso acho que isso é uma coisa bem essencial mesmo, com né? certeza, com certeza. Bem essencial. Existe diferença entre um sonho comum e uma experiência espiritual? Olha, aqui eu acho que com toda certeza. Aí eu acho que eu posso trazer um pouco mais para as minhas experiências pessoais do que como umbandista ou como como estudante de psicologia. Eu acho que, normalmente, os sonhos espirituais nem sempre são aqueles sonhos descarados. Nossa, vi a divindade, vi Jesus. Muitas vezes são sonhos velados, com significados ocultos. Então, já me aconteceu uma vez de sonhar num lugar que me era conhecido, indo resgatar uma pessoa da piscina, e aí eu acordar e falar com essa pessoa e a pessoa contar a situação que ela estava passando. Era um sonho espiritual, mas travestido por aspectos da minha psique, da minha mente. Olha só. Então, nem sempre a gente tem aqueles sonhos que as pessoas relatam do vi minha coroa, vi os orixás. E eu acho que o importante é isso. Se você tem um sonho assim, maravilhoso, sua mediunidade é linda. Mas se você não tem, tanto é importante olhar para se o sonho não está dizendo de algum aspecto para você se conhecer, para você usar daquilo para se trabalhar, para evoluir, quanto de entender se não tem algum aspecto espiritual mesmo, de alguma mensagem que está ali. Claro, sem exageros, mas sempre com esse bom senso, mas sempre olhando para esses 2 aspectos. Eu acho que é muito importante, porque é um lugar muito confuso. Não é uma linguagem tão clara assim para todo mundo. Entendi. Gente, falar em sonho, eu sonho muito. Gente, eu sonho... A sensação que eu tenho é que eu sonho a noite inteira. E às vezes são coisas tão malucas, tão sem sentido. Aí eu fico pensando, gente, mas de onde que minha cabeça vai buscar tanta coisa assim? Cara, sério, umas coisas tão nada a ver com pessoas que eu nem lembrava que existia mais. Ou já aconteceu... Gente, é sério. Já aconteceu de eu estar dormindo, por algum motivo acordar, voltar a dormir e continuar no sonho. Já aconteceu isso com você? Isso comigo nunca. E não foi só uma vez que aconteceu isso comigo. Gente, é uma sensação... Não sei, você em casa já passou por isso? Gente, eu lembrei disso agora. Você tá dormindo, acordei lá por um breve instante, voltei a dormir e o sonho continuou. Gente, que loucura isso. Agora que eu lembrei, foi engraçado isso.
Olha só, eu gostaria muito de continuar falando mais com você sobre, só que eu já extrapolei o limite aqui. Eu quero muito agradecer você pela sua presença, com esse seu jeitinho doce, sereno. Gente, sério, ele tem um olhar tranquilo, uma voz calma. Um dia, quem sabe, não sei se eu chego nesse nível, dessa tranquilidade toda, dessa serenidade. Meninas, eu vou me despedindo aqui. Eu espero que você tenha gostado. Nós falamos aqui sobre diversos aspectos de uma mesma questão. No fundo foi isso, né? E que eu acho que a gente pode entender que hoje a ciência e a religião, elas não são inimigas, né? Elas também têm linguagens diferentes, quem sabe, para tentar explicar o mesmo mistério. Com toda certeza. Né? Então, é sobre isso. Eu vou finalizar dessa forma. E, mais uma vez, eu te agradeço por você ter ficado aqui comigo e com aquele recadinho de sempre. Se ame, se acolha, se respeite, honre você, a sua história. Porque sempre é de você, para você, por você, que é diferente de só você. Tá bom? Gratidão pela sua permanência aqui comigo. De novo, eu convido você a estar junto com a gente, comentando. Tem o nosso @, do Instagram, se inscrevendo, compartilhando esse conteúdo aqui com a gente. Bruno, gratidão por estar aqui, as mãozinhas. Muito obrigado pelo convite. Foi ótima essa troca aqui contigo. Você voltará outras vezes aqui. Combinado. Vamos abordar outros temas. E se você quiser falar um tchau para nossa audiência, fique à vontade, tá bom? Muito obrigado pela presença, muito obrigado por assistir. Eu espero que possam ter aproveitado a nossa conversa. Então é isso. Valeu. Beijo! Ei!